Fala, torcida bicolor! O Papão entrou em campo e o clima era de expectativa, todo mundo curioso para ver como o time ia se comportar diante do líder da Série B. Só que, sinceramente, o jogo acabou não entregando o que a gente esperava. Foi um duelo morno, arrastado, com poucas chances reais de gol e aquele ritmo que deixa o torcedor inquieto. O resultado final, 2-1 pro Coritiba, refletiu muito mais a força do adversário do que qualquer desatenção do Paysandu. O time até tentou, brigou, mas acabou ficando pelo caminho diante de um adversário que, convenhamos, vive uma fase iluminada e caminha firme rumo ao título da Série B. Mas antes de falar sobre o jogo em si, vale lembrar que o torcedor do Papão sempre leva no peito um orgulho enorme de ter história nessa competição. Pouca gente sabe, mas o Paysandu já levantou o troféu da Série B 2 vezes, e isso não é pouca coisa não. Uma conquista em 1991, em pleno Mangueirão, com vitória por 2-0 sobre o Guarani, e outra lá em 2001, um 4-0 inesquecível em cima do Avaí. São capítulos de glória que marcaram época e que o torcedor nunca esquece. Então, quando a gente fala de Série B, o Papão tem moral, tem camisa, tem tradição. Agora, voltando ao presente, o jogo de ontem deixou algumas lições e também revelou alguns nomes que merecem ser olhados com carinho pela diretoria. E o primeiro deles é o garoto Pedro Henrique. O volante da base completou 18 anos essa semana e, olha, que personalidade! Durante o campeonato ele ainda tinha 17, e mesmo assim mostrou maturidade dentro de campo. O moleque joga com raça, tem visão de jogo e não se esconde, mesmo sendo um dos mais novos do elenco. É impressionante como ele entende o ritmo da partida e se posiciona bem, coisa de quem nasceu para jogar bola. Só que o que chama atenção é o quanto demoraram para dar oportunidade para ele. Foram contratados 12 volantes ao longo da temporada. 12 jogadores de fora, experientes, com nomes rodados, mas poucos corresponderam de verdade. E no meio dessa enxurrada de reforços, o garoto da casa ficou esquecido, sem espaço, como se o simples fato de ser da base o tornasse menos capaz. Isso mostra o quanto o clube ainda precisa aprender a valorizar o que é seu. Pedro Henrique provou que tem bola para brigar por posição, que pode ser útil não só agora, mas no futuro, e o Paysandu precisa enxergar isso antes que outros clubes o façam. Se for esperto, o Papão já amarra um bom contrato com ele, com multa alta, porque talento assim chama atenção. E a gente sabe como funciona. Quando o moleque começa a jogar, a mostrar serviço, logo os clubes grandes aparecem, e se o Paysandu não tiver cuidado, acaba vendendo barato e se arrependendo depois. O Pedro Henrique não é nenhum craque pronto, mas tem qualidade, tem sangue bicolor e pode render muito tecnicamente e financeiramente. É esse tipo de atleta que precisa ser lapidado com calma, com paciência, e com o respaldo de uma diretoria que saiba o valor da sua base. E não foi só ele que deixou boa impressão. O Capixaba, que entrou na lateral direita, e o Luca, também formado na base, mostraram personalidade e não se intimidaram. Nenhum deles comprometeu, e isso é importante no momento em que o time já não briga por mais nada na tabela. O campeonato está praticamente definido, e é justamente nessa reta final que os garotos precisam ter espaço. São nesses jogos, sem tanta pressão por resultado, que eles ganham confiança e experiência. É hora de deixar a molecada jogar, sentir o peso da camisa, entender a torcida e se preparar para um 2026 mais promissor. Outra situação curiosa foi o retorno de Quintana e Novijo. Muita gente achava que os dois tinham sido desligados, que não fariam mais parte do elenco, mas olha só, voltaram e jogaram contra o Coritiba. Quintana, inclusive, marcou o gol. Brincadeiras à parte, quase atrapalhou o torcedor que queria ver o Papão vencendo, mas o importante é que ele mostrou que ainda pode render. E o Novijo, mais uma vez, se mostrou um zagueiro de boa técnica, seguro e com potencial para crescer. Esses dois casos servem de exemplo para o que o clube precisa fazer daqui para frente, analisar com calma antes de dispensar. O Paysandu não pode sair abrindo mão de jogadores que ainda têm lenha para queimar. Quintana, por exemplo, teve problemas de lesão, é verdade, mas quando está inteiro pode compor bem um elenco para o Campeonato Paraense ou até para uma eventual Série C.
É aquele tipo de jogador nota 6, que não compromete, que pode ser útil num grupo equilibrado. Já o Novillo tem potencial para ser titular, é jovem, tem porte físico e uma leitura de jogo interessante. O clube precisa ter cuidado para não perder mais um bom zagueiro por falta de visão. Agora, falando de bastidores, tem uma notícia quente rolando nos corredores da Curuzu. O nome de Marcelo Santana tá forte para assumir o cargo de executivo de futebol do Paysandu. Ainda não é oficial, mas a informação é de que ele pode ser anunciado a qualquer momento. Marcelo trabalhou em clubes grandes, inclusive no Vasco da Gama, onde esteve até maio deste ano. Isso mostra que é um profissional que conhece bem o cenário do futebol nacional, especialmente do eixo Rio-São Paulo, e pode trazer boas indicações de jogadores, inclusive jovens talentos de bases fortes. Muita gente pode dizer que ele não tem experiência no futebol paraense, que nunca trabalhou no Norte, mas será que isso é mesmo um problema? Às vezes o que o clube precisa é justamente de alguém de fora, com uma visão diferente, que traga novas ideias e rompa com o ciclo de sempre das mesmas figuras. O Paysandu precisa de renovação, de gente com método, com planejamento, que saiba montar elenco de maneira criteriosa e que trate o clube como o gigante que ele é. Se a contratação se confirmar, o primeiro desafio do Marcelo vai ser justamente o planejamento de 2026. O Papão não pode errar. É hora de ser cirúrgico nas contratações, tanto de jogadores quanto da comissão técnica. O executivo precisa montar uma base sólida e definir logo quem vai comandar o time. E, claro, deixar claro que o técnico que chegar não vai ter carta branca total. As decisões precisam ser equilibradas, entre o que o treinador quer e o que o clube precisa. Outro ponto importante é manter figuras que já estão inseridas no projeto, como o auxiliar Inácio Neto, que deve continuar fazendo parte da comissão permanente. Isso ajuda a dar continuidade e identidade ao trabalho, algo que o Paysandu sempre teve dificuldade em manter. A cada temporada o clube recomeça do zero, muda tudo, e isso atrapalha demais a evolução. Se o Marcelo vier mesmo, que ele traga essa visão de continuidade, de construir um projeto de verdade, e não apenas apagar incêndios. Enquanto isso, o torcedor segue de olho, com esperança e com aquele sentimento de quem quer ver o Papão voltar a brigar por coisas grandes. Ainda restam 2 jogos pela frente, contra Amazonas e Atlético, e eles serão fundamentais para observar quem realmente merece ficar pro ano que vem. É nesses confrontos que se vê quem veste a camisa com vontade e quem apenas cumpre tabela. E olha, a diretoria precisa assistir esses jogos com atenção, anotar nome por nome, e planejar com a cabeça fria. Ah, e antes que eu esqueça, teve também a notícia sobre o Matheus Nogueira, goleiro do Papão, que levou um susto feio. Sofreu um trauma na região cervical durante o jogo e precisou ser levado para o hospital em Belém. Felizmente, os exames indicaram que não foi nada grave, e ele se recupera bem, o que é um alívio para todo mundo. Situação preocupante, mas graças a Deus está tudo sob controle. E o torcedor do Papão sabe que o momento agora é de virar a página e pensar no futuro, porque o que passou já não dá para mudar. A derrota pro Coritiba serviu de alerta, mas também mostrou que existe material humano dentro do elenco que pode ser aproveitado. O problema é que, nos últimos anos, o Paysandu tem tropeçado no mesmo erro, começa a temporada contratando demais, sem um padrão definido, e termina o ano com um time desmontado, cheio de jogadores emprestados e poucos nomes que realmente se identificam com o clube. Esse ciclo precisa acabar, e 2026 tem que ser o ano da reconstrução inteligente, sem exageros, sem apostas aleatórias e com mais critério na montagem do grupo. A base, mais do que nunca, precisa ser o alicerce. O torcedor vem pedindo isso há tempos, e não é à toa. Quando o Papão revela um jogador, ele carrega junto com ele a identidade do clube, o DNA da Curuzu, o sentimento de quem cresceu ouvindo falar do bicolor. Pedro Henrique, Luca, Capixaba, esses garotos representam um futuro, e se forem bem trabalhados, podem não só render dentro de campo, mas também gerar receita pro clube. O que não dá é ver o Paysandu apostando pesado em medalhões que chegam, jogam pouco e saem pela porta dos fundos. O torcedor quer ver garra, quer ver sangue novo, quer ver alguém que honre a camisa e sinta o peso da história que está vestindo.
E é aí que entra o papel da diretoria. Se o Marcelo Santana for confirmado mesmo como executivo de futebol, a missão dele será justamente trazer essa mentalidade de gestão moderna. Ele não pode cair na armadilha de repetir o que já se viu tantas vezes por aqui, contratações feitas no impulso, base esquecida, e um planejamento que muda a cada 3 meses. O Paysandu precisa de um norte, de uma filosofia. Precisa definir como quer jogar, que perfil de atleta vai buscar e o que espera alcançar no fim da temporada. Quando um clube tem isso claro, o trabalho flui e os resultados aparecem. Marcelo tem experiência em clubes grandes e já passou por ambientes de alta pressão, então se chegar para somar, tem tudo para ajudar a profissionalizar ainda mais o futebol do Papão. E isso não quer dizer mudar tudo de uma hora para outra, mas sim organizar a casa, dar estrutura, criar processos e respeitar o tempo das coisas. O futebol paraense tem particularidades, o clima é diferente, a logística é pesada, e entender isso será fundamental para ele se adaptar rápido. O importante é que traga novas ideias e consiga unir a modernidade da gestão com a tradição que o Paysandu carrega. Mas enquanto a diretoria resolve as questões de bastidores, dentro de campo a ordem é observar. Os 2 jogos restantes do campeonato precisam ser encarados como uma espécie de laboratório. É hora de ver quem realmente tem vontade, quem está jogando por amor à camisa e quem apenas cumpre tabela. O técnico precisa dar espaço para os meninos da base, repetir a escalação quando possível e deixar que os garotos ganhem confiança. Isso pode parecer pouco agora, mas lá na frente, na pré-temporada, fará toda a diferença. Jogador da base com minutos de campo chega muito mais preparado para disputar posição e não sente tanto o peso das decisões. E é importante também olhar para alguns nomes mais experientes que ainda podem contribuir. Quintana, por exemplo, mostrou que, mesmo com as lesões que atrapalharam o ano dele, ainda tem bola para ajudar. Não é o zagueiro mais técnico do mundo, mas é comprometido, tem presença e pode ser útil num grupo equilibrado. Já o Novígio precisa ser tratado com mais atenção. É jovem, tem força física, é bom no jogo aéreo e pode se desenvolver se tiver sequência. O Paysandu não pode perder mais um jogador promissor por falta de paciência. Quantas vezes a gente já viu o clube abrir mão de um atleta que depois se destacou em outro time? Pois é, chega disso. Outro ponto que não dá para deixar passar é a questão do comando técnico. O próximo treinador do Papão precisa ser alguém que entenda o tamanho do clube, que saiba lidar com a pressão da torcida e que tenha coragem para apostar na base. E mais, precisa ser um técnico que trabalhe em conjunto com o executivo e com a comissão permanente. Não dá mais para ter briga de ego ou decisões isoladas. O Paysandu precisa de um ambiente harmônico, onde todos pensem no mesmo objetivo. A desorganização nos bastidores muitas vezes é o que derruba um projeto promissor, e o torcedor já cansou de ver isso acontecer. O ano de 2026 tem tudo para ser o ponto de virada. O Papão vai disputar o Parazão, a Copa Verde, a Copa do Brasil e, claro, o Campeonato Brasileiro, e para dar conta disso precisa de elenco forte, mas também de planejamento. E planejamento não é só contratar, é saber o que fazer com o que já se tem. É olhar para o Pedro Henrique e pensar em como ele pode evoluir, é observar o Luca e planejar sua adaptação, é avaliar se o Quintana e o Novígio cabem dentro do sistema tático que o novo técnico vai usar. Futebol é estratégia, é gestão de recursos humanos, e quem entender isso sai na frente. O torcedor quer ver o Paysandu protagonista de novo, quer ver o estádio cheio, o time impondo respeito e voltando a brigar por acesso. E isso só vai acontecer se o clube parar de errar nas pequenas decisões. Cada contratação precisa ser pensada, cada renovação precisa ter justificativa. E acima de tudo, é preciso montar um elenco com identidade. O torcedor quer olhar para o time e enxergar jogadores que se identificam com o clube, que se doam, que sentem prazer em vestir o manto bicolor. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Os bastidores do futebol paraense estão em ebulição. O que parecia apenas um rumor de rede social ganhou corpo, voz, tal que tudo indica, um desfecho eletrizante. Marinho, o Raio,
teria acertado sua chegada ao Paysandu. A informação correu pelos corredores da Curuzu como um trovão em noite de tempestade, pegando até os mais atentos de surpresa. Fontes próximas ao clube garantem que as negociações vinham acontecendo em silêncio há algumas semanas. O jogador, conhecido por seu estilo explosivo e carisma fora de campo, teria se encantado com o projeto apresentado pela diretoria bicolor. O acordo, dizem, foi selado após longas conversas e promessas de protagonismo, algo que o atacante vinha buscando desde que deixou seu último clube. A torcida, é claro, não fala de outra coisa. Nas redes sociais, o termo raio bicolor já domina as discussões, com vídeos, montagens e até canções improvisadas em homenagem ao novo reforço. Marinho sempre foi um jogador de impacto, tanto pelo desempenho quanto pela personalidade intensa. E agora, o imaginário bicolor se vê tomado por expectativas de dribles desconcertantes, gols cinematográficos e comemorações contagiantes. Dentro do Paysandu, a chegada do atacante é vista como um verdadeiro golpe de mercado. A diretoria trabalha para manter o mistério até o anúncio oficial, mas nos bastidores o clima é de euforia contida. O técnico, segundo comentários de quem acompanhou os treinos recentes, já teria até feito planos táticos para encaixar o novo astro no esquema ofensivo. Marinho, por sua vez, parece disposto a vestir a camisa bicolor com o mesmo fogo que o consagrou em outros gramados. O atacante teria confidenciado a amigos que quer fazer história no norte e provar que ainda tem muita gasolina no tanque. Se tudo se confirmar, o Paysandu não ganha apenas um jogador, ganha um showman, um símbolo de ousadia e energia que promete incendiar a Curuzu. Por enquanto, o que há é expectativa, ansiedade e aquele silêncio tenso que precede as grandes revelações. Mas uma coisa é certa, o raio caiu em Belém. E o barulho promete ecoar por todo o futebol brasileiro. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.